Nós vamos gravar sem uma ordem para você ter uma experiência dadaísta assistindo esse vídeo. É o quê? Aula sem ordem? Não, o senhor tem que organizar as coisas aí pra gente. Esse pode, agora eu que tenho que fazer, ordenar as coisas. Não vou ficar na sala não vou ficar não. Juninho, o professor não tem que organizar nada pra ninguém não, cara. A gente tem que parar pra pensar também nas coisas, que é tudo mastigadinho. Não. A aula deles, isso é tudo assim, a aula deles. Não dá pra entender nada, não dá resposta, agora não dá organização. Não vou ficar na sala não. Não vou ficar. Como dito anteriormente, tudo começou em um pequeno bar, cujos donos, Hugo Ball e Amy Hennig, convidaram outros artistas para apresentarem números musicais e leituras em encontros diários, com o objetivo de criar um centro de entretenimento artístico. Noticiaram no jornal de 2 de fevereiro de 1916 a seguinte convocação: Cabaré Voltaire. Sob este nome, estabeleceu-se um grupo de jovens artistas e literatos cujo objetivo consiste em criar um centro para o divertimento artístico. De acordo com o princípio estabelecido pelo cabaré, nas reuniões diárias deverão realizar-se apresentações musicais e recitais dos artistas convidados. O cabaré exorta todos os jovens artistas de Zurique para que compareçam com sugestões e contribuições sem se preocupar com esta ou aquela orientação artística. O que é o racionalismo? Na corrente filosófica do racionalismo, o mais importante é o pensamento lógico, matemática, organização. Ela diz que a experiência é inferior. E sendo a experiência algo inferior, é mais importante que você utilize a dedução, ou seja, o pensamento. Você sempre vai deduzir alguma coisa para conseguir alcançar conhecimento. Isso, segundo os dadaístas, foi o que fez as pessoas ficarem extremamente racionais, porque evitavam experiências, evitavam o empirismo e não tinham mais sensibilidade, o contato com outro ser humano. Daí aconteceu a Primeira Guerra Mundial, por falta de empatia. Ser ou não ser, Luzia, eis a questão. Você sabe qual é o fóssil humano mais antigo encontrado até o momento no Brasil? Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou Ricardo Ferreira, professor de artes cênicas. Sou homem, tenho a pele clara, cabelos castanhos curtos, olhos castanhos, nariz médio, boca grande e estou utilizando uma camisa preta. Atividade: receita dadaísta para uma poesia. Escolha em um jornal alguma coluna que tenha o tamanho ideal para sua poesia. Recorte todas as palavras. Embaralhe-as em um saco ou mesmo na sua mão. Retire uma a uma e reorganize na ordem que elas saírem. Pronto. Aí está a sua poesia dadaísta. Agora eu me achei. Tava na folha errada. Vamos lá. Me perdi de novo. Vou gravar de novo. Olha lá o que eu falei. Completamente perdido. Se tivesse ordem, organização, não tava assim. Mas, vou falar mais nada. Depois me critica. Vou falar mais nada. Preste atenção, Juninho. Preste atenção. Tu não presta atenção nas coisas e depois ficar falando que não explica direito, não tá entendendo. É uma experiência, cara. Uma experiência. Tem que, sentir, entendeu? Não é só pensar não, tem que sentir também. Dentre os artistas que prontamente atenderam ao chamado, encontramos Tristan Tzara, Marcel Bianco e Richard Hilsenbeck. Os atores poderiam libertar-se da gaiola do teatro do palco italiano, que separa os atores do público, e atuarem bem à vista dos espectadores, tornando-os parte do mundo teatral. Daí, esse grupo de artistas, que seria denominado os dadaístas, começaram a pensar: se o racionalismo, a ordem, a organização nos trouxe até aqui, vamos produzir conhecimento de outra forma completamente diferente. Vamos negar o que o racionalismo nos trouxe. As obras que eles faziam, colagens, pinturas, esculturas, performance, eram todas desorganizadas, desordenadas. Eles eram anti-governo, anti-estado, anti-arte. O dadaísmo é a anti-estética, a anti-arte. O dadaísmo é a anti-estética, a anti-arte. A
Nesses ambientes diferentes, com suas características distintas, damos o nome de... O dadaísmo é a anti-estética, a anti-arte. Imaginem a seguinte cena. Luz a pino em cima do ator, ele começa a declamar um belo poema. Enquanto ele declama, ouve-se alguém mexendo na bolsa, procurando insistentemente algo. E com isso, o barulho de chaves e sacos plásticos interferem no meio da declamação. Para completar essa cena, entra um outro ator declamando como poemas notícias de jornais com o som de um violino sendo afinado. Pausa. Ou seja, grande biodiversidade, porém com grandes ameaças. Temos aqui como sua biodiversidade a arara canindé, a canela de ema. Notem que o seu caule está escurecido justamente pelas cinzas das últimas queimadas. Uns 20 minutos de silêncio, até que aparece um novo ator gritando, vociferando, mandando o público sair, xingando a todos, chamando-os de inúteis, porcos, imbecis. Uma das características mais importantes das obras dadaístas é que esses artistas faziam as suas obras para chocar, para escandalizar. Era sempre o absurdo na cara do público, do governo. Pra chocar eu não sei, mas se for pra não entender nada, ele tá conseguindo. Eu não tô entendendo nada que ele tá falando, nada. Mas segue aí. Choca aí os outros aí. Vai lá. As obras dadaístas atacavam, eram agressivas, de certa forma até pessimistas. Não viam uma esperança, uma luz no fim do túnel. Que nojo, cara. Cara, por que essa cara de nojo? Era um hábito cultural diferente do seu. Muito provavelmente, algumas coisas que você faz também são estranhas para outros povos. Mandou. Conseguiu imaginar? Se sim, parabéns. Você acabou de visualizar um espetáculo do movimento dadaísta. Atividade. Recorte aleatoriamente algumas cores do jornal, deixando cada recorte com formas diferentes. Quadrado, triângulos, retângulos. Após recortar, jogue-os por cima da folha, sem nenhuma ordenação. O acaso vai tomar conta da sua obra. Aí está. Essa é sua colagem dadaísta. O dadaísmo é a anti-estética, a anti-arte. Conseguiu imaginar? Se sim, parabéns. Você acabou de visualizar um espetáculo do movimento dadaísta. E por mais bizarro que isso possa parecer, existia um público desejoso de fazer parte desses momentos. Se atente para o fato de que o Cabaré Voltaire era um ambiente que o público estava disposto a levar a sério, pois se tratava de um espaço cultural onde era permitido que fossem ditas e feitas coisas que em outro contexto seriam consideradas inaceitáveis ou não seriam ouvidas. Também dizem que Dadá seriam as primeiras palavras que uma criança falaria. Por exemplo, Gugu Dadá, que a gente conhece. Essas palavras, sendo o início da linguagem, era o que os dadaístas estavam procurando. O início e uma nova linguagem, a anti-arte. Embora num primeiro momento possamos julgar as encenações dadaístas estúpidas e infantis, na verdade elas traziam na sua anti-arte um embasamento estético proposital e previamente pensado. Sabia que não devia ficar na sala. Sabia. Não entendendo nada. Aparentemente, os seus espetáculos eram percebidos como confusos, irracionais, sem sentido. Mas o que torna racional a necessidade de ordem e a dominação estabelecida no nosso mundo? Essa videoaula aqui, por exemplo, está toda embaralhada. Eu e o professor Ricardo não temos domínio nenhum sobre o que vai cair no início, no meio e no fim. Você vai assistir ela e você que vai tentar organizar suas ideias. Não queremos que você seja racional. Tenta pensar fora da caixinha. Pensar fora da caixinha. Pensar fora da caixinha. Os dadaístas tinham em comum seus ideais. Eles queriam ir em direção oposta ao que a sociedade pensava na época, inclusive contra as tradições. Para isso, resolveram ir contra as expressões artísticas do momento, criando a não-arte. Os dadaístas achavam que a arte
havia traído a humanidade. Só que isso daqui não é o tradicional, não é o comum, não é a ordem. A gente está numa videoaula e numa videoaula de artes visuais e artes cênicas. Por isso, vamos a uma experiência dadaísta na própria videoaula. De um futuro, de ter esperança. Por conta disso, eles decidiram que deveriam promover uma arte que não fosse racional, racionalista. Para eles, o racionalismo foi o que fez com que o mundo chegasse na Primeira Guerra Mundial. Então eles iam negar o racionalismo. Atrás de nós vai ficar sempre passando uma referência de arte, de artista ou de lugar importante do dadaísmo. Aqui atrás vai ficar sempre passando uma referência de obra, de artista ou de algum lugar importante para o movimento dadaísta. Para vocês entenderem o que significa dadaísmo, eu vou ler um trecho do Manifesto Dadaístas. É o seguinte. Me perdi. Trecho do Manifesto Dadaísta. Dada vem do dicionário. É bestialmente simples. Em francês, quer dizer cavalo de madeira, brinquedo de criança. Em alemão, não me chateis. Faz favor. Adeus. Até a próxima. Em romeno, certamente. Claro. Tem toda a razão. Assim. Sim, senhor. Bom, galerinha, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de dadaísmo. Até uma próxima. Tchau, tchau. Só que isso daqui não é o tradicional, não é o comum, não é a ordem. A gente está numa videoaula e numa videoaula de artes visuais e artes cênicas. Por isso, vamos a uma experiência dadaísta na própria videoaula. Mas não era tudo completamente aleatório. A gente consegue encontrar algumas características comuns em todas as obras. Por exemplo, elas tinham um senso de humor, eram irônicas. Por serem anti-governo, elas também tinham a questão política. Meu nome é Arthur Cordeiro, sou arte educador. Sou homem, tenho a pele clara, meu cabelo é meio escuro, meio grisalho. Os meus olhos são castanhos, meus lábios são grandes e meu nariz é médio. Hoje, em nossa videoaula de arte, vamos conversar sobre dadaísmo. A gente pode ver essa ordenação, por exemplo, na escola, as cadeiras enfileiradas, uma atrás da outra, todo mundo um do lado do outro, as filas para você andar. Porque a ordem e a organização te levam ao conhecimento, a uma estrutura de conhecimento. Não toda, mas a uma delas. Bom, para começar, eu vou explicar que essa videoaula não vai ter uma ordem exata, uma ordem precisa, de início, meio e fim. Eu e o professor Ricardo vamos fazer isso através de uma rede social, que nós não podemos dizer o nome, mas você provavelmente conhece, são stories. Então, um resumo rápido do dadaísmo, tá? Alguns artistas, lá no início do século XX, viram as atrocidades da Primeira Guerra Mundial. E quando eles viram o que a humanidade podia fazer, o tamanho daquela violência, ficaram completamente desiludidos. Então, como vocês observaram um trecho do Manifesto Dadaísta, Dada é uma palavra dissílabo que, segundo os dadaístas, tinham uma diversidade de significados num monte de línguas diferentes. Por isso, eles escolheram Pausa. falta de empatia. Chamando-os de inúteis, porcos, imbecis. Tá certo que se você consultar os livros de história, você vai encontrar muito mais motivos econômicos, expansões das fronteiras de alguns países, mas, para os dadaístas, a falta de experiência, o extremo racionalismo, foi o que conseguiu convencer a humanidade, os homens, a fazerem tamanha violência, tamanha atrocidade. 1, 2, 3 e... Pausa.